A paz do Senhor e o amor de Maria esteja com todos vocês. No primeiro comentário fixado de todos os dias, vocês encontrarão todos os links necessários que podem ajudar vocês a localizar com mais facilidade estes áudios e também os vídeos do Padre Daniel Ribeiro com as explicações dos respectivos áudios. Primeiro link fixado. Por favor, se inscrevam no canal, compartilhem e deixem um comentário. Para aqueles que não tiverem criatividade, lá no finalzinho do vídeo eu vou colocar uma frasezinha de impacto. Vamos ver quem é que chegou no final do vídeo para colocar essa frasezinha que eu vou falar no final. Quero só ver. Livro de Juízes, capítulo 9. Usurpação de Abimeleque. Abimeleque, filho de Jerobaal, foi ter com os irmãos de sua mãe em Siquém e disse-lhes: assim como toda a família de sua mãe, dizei, vô-lo peço, a todos os habitantes de Siquém: o que é melhor para vós? Serdes dominados por 70 homens, todos filhos de Jeroboal, ou que um só homem seja vosso rei? Lembrai-vos de que eu sou de vosso sangue e de vossa carne. Os irmãos de sua mãe falaram dele aos habitantes de Siquém, referindo-lhes suas palavras, e inclinaram também o seu coração para Abimeleque, porque diziam eles: é nosso irmão. E deram-lhe 70 siclos de prata, tomados do templo de Baal-Berit, com os quais assalariou homens miseráveis e aventureiros que o seguiram. Foi à casa de seu pai em Éfra e matou sobre uma pedra os seus irmãos, filhos de Jerobaal, 70 homens. Escapou somente Joatão, filho mais novo de Jerobaal, porque se tinha escondido. Juntaram-se então todos os siquemitas com todos os de Bet-Melo e vieram junto do terebinto da coluna sagrada que havia em Siquém, onde proclamaram rei Abimeleque. Sabendo disso, subiu Joatão ao cimo do monte Gazerim e exclamou: ouvi-me, homens de Siquém, para que Deus vos ouça. As árvores resolveram um dia eleger um pai para governá-las e disseram à oliveira: reina sobre nós. Mas ela respondeu: renunciarei. Porventura, ao meu óleo, que constitui minha glória aos olhos de Deus e dos homens, para colocar-me acima das outras árvores? E as árvores disseram à figueira: vem tu e reina sobre nós. Mas a figueira disse-lhes: poderia eu, porventura, renunciar à doçura do meu delicioso fruto para colocar-me acima das outras árvores? E as árvores disseram à videira: vem tu, reina sobre nós. Mas a videira respondeu: poderia eu renunciar ao meu vinho, que faz a alegria de Deus e dos homens, para colocar-me acima das outras árvores? E todas as árvores disseram ao espinheiro: vem tu,
reina sobre nós. E o espinheiro respondeu: Se realmente me quereis escolher para reinar sobre vós, vinde e abrigai-vos debaixo de minha sombra. Mas, se não o quereis, saia logo do espinheiro e devore os cedros do Líbano. Agora, pois, se com lealdade e boa fé escolhestes Abimeleque para vosso rei, se vos portastes bem com Jerobaal e sua casa, correspondendo aos benefícios que ele vos fez, porque meu pai combateu por vós e livrou-vos dos madianitas, arriscando a própria vida. Vós, que agora vos levantastes contra a casa de meu pai, matastes todos os seus 70 filhos, porque filhos sobre uma pedra, e proclamastes reis dos habitantes de Siquém a Abimeleque, filho de sua escrava, sobre o pretexto de que ele é vosso irmão. Se, pois, com lealdade e boa fé procedestes bem com Jerobaal e sua casa, então que Abimeleque vos faça felizes, e que vós o façais feliz igualmente. Do contrário, saia fogo de Abimeleque e devore os homens de Siquém com os de Bet-melo. E saia fogo dos habitantes de Siquém e de Bet-melo e devore a Abimeleque. Fugiu em seguida Joatão para Bera, onde habitou longe de Abimeleque, seu irmão. Revolta em Siquém. Reinou Abimeleque sobre Israel durante 3 anos, e Deus suscitou um mau espírito entre ele e os habitantes de Siquém, que os fez se revoltarem. Isso aconteceu para que fosse vingado o homicídio dos 70 filhos de Jerobaal e seu sangue caísse sobre Abimeleque, seu irmão, que o havia matado, e sobre os siquemitas, que tinham sido seus cúmplices. Os homens de Siquém armaram contra ele emboscadas no alto dos montes e puseram-se a despojar todos aqueles que passavam por ali. E Abimeleque foi informado disso. Gaal, filho de Eumede, foi com seus irmãos a Siquém e ganhou a confiança dos homens do lugar. Saíram pelos campos, vindimaram as vinhas, pisaram as uvas, celebraram a festa. Foram ao templo do seu Deus e ali fizeram um festim, amaldiçoando Abimeleque. Gaal, filho de Obed, disse: Quem é Abimeleque e o que é Siquém para que lhe estejamos sujeitos? Não é ele o filho de Jerobaal? E não é Zebul o seu lugar-tenente? Servia a família de Emor, o pai de Siquém? Por que razão serviremos a Abimeleque? Oxalá tivesse eu poder sobre este povo. Eu arrasaria Abimeleque e lhes diria: aumenta o teu exército e vem. Zebul, governador da cidade, sabendo que dissera Gaal, filho de Obed, encolerizou-se e mandou secretamente dizer a Abimeleque: Gaal, filho de Obed, veio a Siquém com seus irmãos e anda sublevando a cidade contra ti. Levanta-te de noite, tu e tua tropa, e põe-te de emboscada no campo. Amanhã cedo, ao nascer do sol, lança-te sobre a cidade. Quando Gaal e sua tropa saírem contra ti, tu farás o que as circunstâncias te permitirem. Abimeleque, pois, partiu durante a noite com toda a sua gente e pôs emboscadas em 4 grupos junto de Siquém.
Entretanto, Gaal, filho de Obed, saiu e instalou-se diante das portas da cidade. Então, Abimeleque com todos os seus deixou a emboscada. Vendo aquela tropa, Gaal disse a Zebul: Eis uma multidão que desce das colinas. Tu vês, respondeu Zebul, as sombras das colinas como se fossem homens. Gaal replicou: Está descendo uma tropa do alto, e eis uma outra que vem pelo caminho do carvalho do adivinho. Zebul disse-lhe então: Onde está agora a tua arrogância? Tu que dizias: Quem é Abimeleque para que nós o sirvamos? Eis o povo que tu desprezavas. Vai agora e combate contra ele. Saiu Gaal à frente dos siquemitas e combateu contra Abimeleque. Mas foi derrotado por Abimeleque e fugiu. Muitos homens que estavam mortalmente feridos caíram antes de terem atingido o limiar da porta. Abimeleque deteve-se em Aruma. Zebul, porém, lançou Gaal e seus irmãos fora de Siquém. No dia seguinte, o povo saiu ao campo. Tendo sabido disso, Abimeleque tomou sua tropa, dividiu-a em 3 grupos e os pôs na emboscada no campo. Ao ver que o povo saía da cidade, atacou-o e devorou-o, vindo em seguida com seu grupo tomar posição à entrada da cidade, enquanto os 2 outros grupos perseguiam os que estavam no campo e os massacravam. Abimeleque combateu a cidade durante todo aquele dia e tomou-a. Matou toda a população, arrasou a cidade e semeou-a de sal. Ao ouvirem isso, todos os habitantes da torre de Siquém retiraram-se para a fortaleza do templo de El-Berit. E foi noticiado a Abimeleque que todos os habitantes da torre de Siquém se tinham retirado para esse lugar. Subiu então Abimeleque com sua tropa ao monte Selmon, tomou o machado e cortou um galho de árvore. Pondo-o aos ombros, disse à sua gente: Vistes o que eu fiz? Apressai-vos a fazer o mesmo. Cortou cada um deles um galho e todos seguiram Abimeleque. Puseram esses galhos contra a fortaleza e puseram-lhes fogo, sendo a fortaleza, com todos os seus ocupantes, devorada pelas chamas. Deste modo, pereceram todos os que habitavam na torre de Siquém, cerca de 1000 pessoas, tanto homens quanto mulheres. Fim de Abimeleque. Depois disso, Abimeleque marchou contra Tebes, assediou Tebes e a conquistou. Havia no meio da cidade uma torre forte, na qual se tinha refugiado todos os habitantes, homens e mulheres. Fechando bem a porta, subiram ao terraço da torre. Abimeleque, chegando ao pé da torre, aproximou-se da porta para lhe pôr fogo. Então, uma mulher, lançando de cima de uma pedra de moinho, feriu-lhe a cabeça, fraturando-lhe o crânio. Chamou imediatamente seu escudeiro e disse-lhe: Tira a tua espada e acaba de matar-me, para que não se diga que eu fui morto por uma mulher. Seu escudeiro o feriu e Abimeleque morreu. Morto Abimeleque, todos os israelitas voltaram para suas casas. Assim, Deus fez recair sobre Abimeleque o mal que tinha feito a seu pai, matando seus 70 irmãos. E do mesmo modo, Deus fez recair sobre os siquemistas os seus crimes. Assim, se cumpriu sobre ele a maldição de Joatão, filho de Jerobaal.
Tola e Jair, juízes em Israel. Capítulo 10. Depois de Abimeleque, Tola, filho de Fua, filho de Dodo, de Isacar, levantou-se para livrar Israel. Habitava em Samir, na montanha de Efraim, e foi juiz em Israel durante 23 anos. Depois disso, morreu e foi sepultado em Samir. A este sucedeu Jair de Galaade, que foi juiz em Israel durante 22 anos. Tinha 30 filhos que montavam em 30 jumentinhos e possuíam 30 cidades, que se chamam ainda hoje Avot Sair, situadas em Galaade. Jair morreu e foi sepultado em Camon. Jetfé, juiz em Galaade. Os filhos de Israel voltaram a ofender o Senhor, servindo os Baals e os Astarot, os deuses da Síria, de Sidom, de Moabe, os deuses dos Amonitas e dos Filisteus. Abandonaram o culto do Senhor. A cólera do Senhor inflamou-se contra Israel, e ele entregou-o nas mãos dos filisteus e dos amonitas. Estes últimos oprimiam e esmagaram os israelitas naquele ano. A opressão estendeu-se por 18 anos sobre os israelitas, de além do Jordão, na terra dos amorreus, em Galaade. Os amonitas, tendo passado o Jordão, combateram contra Judá. Benjamim e a tribo de Efraim e Israel viu-se numa extrema aflição. Os israelitas clamaram ao Senhor, dizendo: pecamos contra vós, abandonando o nosso Deus e servindo aos Baal. O Senhor respondeu-lhes: porventura não vos tenho eu livrado dos egípcios, dos amorreus, dos amonitas, dos filisteus? E quando os sidônios, os amalecitas e os Maom vos oprimiam, e vós clamastes a mim, não vos libertei? Vós, porém, me abandonastes para servir a outros deuses. Por isso, não mais vos livrarei. Ide e invocai os deuses que escolhestes. Eles que vos livrem de suas angústias. Os israelitas disseram ao Senhor: pecamos, tratai-nos como melhor vos parecer, contanto que nos livre hoje. Tiraram então do meio deles os deuses estranhos e serviram ao Senhor, que se compadeceu dos males de Israel. Os amonitas juntaram-se e acamparam em Galaade, enquanto os israelitas faziam o mesmo em Maspa. O povo e os chefes de Galaade diziam uns para os outros: quem começará a pelejar contra os amonitas? Este será o chefe de todo o povo de Galaade. Capítulo 11. Jefté, o galadita, era um valente guerreiro, filho de Galaade, com uma meretriz. A mulher de Galaade deu-lhes filhos. Quando cresceram, expulsaram Jefté, dizendo: tu não herdarás nada na casa de nosso pai, porque és um bastardo. Jefté afastou-se de seus irmãos e fixou-se na terra de Tobi. Alguns homens miseráveis reuniram-se a ele e tomaram parte em suas excursões. Algum tempo depois, os amonitas entraram em luta contra Israel. Os habitantes de Galaade, vendo-se assim atacados, foram em busca de Jefté na terra de Tobi e disseram-lhe: vem
e sê o nosso chefe. Vamos combater os amonitas. Jefté, porém, respondeu: Vós que sois meus inimigos, tendo-me expulsado da casa de meu pai, porque vindes a mim agora que estáis em aperto? Os anciãos de Galaade disseram-lhe: Foi precisamente por isso que viemos agora ter contigo, para que venhas conosco e combatas contra os filhos de Amon e sejas o nosso chefe, o chefe de todo o povo de Galaade. Jefté disse-lhes: Se vós me conduzirdes para lutar contra os amonitas, e o Senhor os entregar a mim, serei vosso chefe. Os anciãos responderam-lhe: O Senhor seja testemunha entre nós de que faremos tudo o que dissestes. E Jefté partiu com os anciãos de Galaade. O povo proclamou-o como seu chefe e general. Jefté repetiu diante do Senhor em Masfa tudo o que acabara de dizer. Negociações. Jefté enviou mensageiros aos reis dos amonitas para lhes dizer: Que tens tu contra mim para que me venhas combater em minha terra? O rei respondeu-lhes: Israel, vindo do Egito, tomou a minha terra desde o Armon até Jaboque e até o Jordão. Devolve-o agora, pois pacificamente. Jefté mandou nova embaixada ao rei dos amonitas, dizendo-lhes: Assim fala Jefté: Israel não se apoderou nem do território de Moabe, nem da terra dos filhos de Amon. Quando saiu do Egito, Israel marchou pelo deserto até o Mar Vermelho e chegou a Cádiz. Mandou então mensageiros ao rei de Edom, dizendo: Deixa-me passar pelo teu país. Mas o rei de Edom não o consentiu. Fez o mesmo pedido ao rei de Moabe, que tampouco lhe deu passagem. Israel deteve-se, pois, em Cádiz. Retomou em seguida sua marcha pelo deserto e contornou as terras de Emon e Moabe. Chegando à parte oriental da terra de Moabe, acampou na outra banda do Armon, sem entrar na terra de Moabe, cuja fronteira é o Armon. Dali, Israel mandou ainda mensageiros a Seom, rei dos amorreus, em Ezebom, pedindo-lhe que os deixasse passar pela sua terra, para que chegassem a deles. Seom, porém, não teve bastante confiança em Israel para deixá-lo atravessar o seu território. Ao contrário, juntou todas as tropas, acampou em Jaza e atacou Israel. O Senhor, Deus de Israel, entregou-o com todo o seu povo nas mãos de Israel, que o derrotou e conquistou todas as terras dos amorreus que habitavam naquela região. Tomou toda a terra dos amorreus, desde o Arnon até Jaboque, e desde o deserto até o Jordão. Agora que o Senhor, Deus de Israel, expulsou os amorreus diante do seu povo de Israel, tu pretendes possuir a sua terra? Porventura não tens a posse do que te deu a conquistar o teu Deus Camus? E nós, porque não possuíamos tudo aquilo que o Senhor nosso Deus expulsou diante de nós? Serias tu melhor do que Balaque, filho de Sefor, rei de Moabe? Porventura disputou ele com os israelitas ou combateu contra eles? Eis já 300 anos que Israel habita em Ezebom e em suas aldeias, em Aroer
e em suas aldeias, em todas as cidades banhadas pelo Arnon. Porque não lhe tirastes essas terras durante todo este tempo? Não sou eu, pois, que te faço dano, mas és tu que te prejudicas declarando-me guerra. Que o Senhor, que é juiz, se pronuncie hoje entre os israelitas e os amonitas. Mas o rei dos amonitas não quis ouvir nada do que Jefté lhe mandara dizer. O voto de Jefté. O Espírito do Senhor desceu sobre Jefté, que atravessou Galaade e Manassés. Passou dali até Masfa de Galaade, de onde marchou contra os amonitas. Jefté fez ao Senhor este voto: se me entregardes nas mãos dos amonitas, aquele que sair das portas de minha casa ao teu encontro, quando eu voltar vitorioso dos filhos de Amon, será consagrado ao Senhor, e eu o oferecerei em holocausto. Jefté marchou contra os amonitas e o Senhor os entregou. Ele os derrotou desde Aroer até as proximidades de Menite e até Abel-Carmim, tomando-lhes 20 aldeias. E os amonitas, com este terrível golpe, foram humilhados perante Israel. Ora, voltando Jefté para sua casa em Masfa, eis que sua filha saiu-lhe ao encontro dos tamborins e danças. Era a sua única filha, porque afora ela não tinha filho nem filha. Quando a viu, rasgou suas vestes. Ah, minha filha, exclamou ele, tu me acabrunhas de dor e estás no número daqueles que causam a minha infelicidade. Fiz ao Senhor um voto que não posso revogar. Meu pai, disse ela, se fizeste um voto ao Senhor, trata-me segundo o que prometestes. Agora que o Senhor te vingou de teus inimigos, os amonitas. E ajuntou: concede-me somente isso. Deixa-me que vá sobre as colinas durante 2 meses para chorar a minha virgindade com as minhas amigas. Vai, disse-lhe ele, e deu-lhe 2 meses de liberdade. Ela foi com suas companheiras e chorou a sua virgindade sobre as colinas. Passado o prazo, voltou para o seu pai e ele cumpriu o voto que tinha feito. Ela não tinha conhecido varão. Daqui veio este costume em Israel, que todos os anos as jovens israelitas reúnem-se para chorar durante 4 dias a filha de Jefté, o Galadita. Fim da missão de Jefté, capítulo 12. Os efraimitas, tendo se sublevado, passaram a Sefom e disseram a Jefté: por que saístes a combater os amonitas sem nos chamar para irmos contigo? Por isso, vamos queimar a tua casa. Jefté respondeu: eu e meu povo tivemos graves contendas com os amonitas. Chamei-vos e vós não me livrastes de suas mãos. Vendo que não podia contar convosco, arrisquei a minha vida marchando sozinho contra os amonitas, e o Senhor entregou-os nas minhas mãos. Por que, pois, viestes combater contra mim? Jefté reuniu todos os homens de Galaade e combateu contra Efraim. Os habitantes de Galaade derrotaram os de Efraim, que lhes haviam dito:
Vós sois fugitivos de Efraim, que habitais entre Efraim e Manassés. Galaade ocupou os vales do Jordão. Cada vez que um fugitivo de Efraim queria passar, perguntavam-lhe: És tu efraiminita? E ele respondia: Não. Pois bem, diziam eles então. Dize Shibolé, e ele dizia Sibolé. Não podemos pronunciar corretamente. Prendiam-no logo e o degolavam junto aos vales do Jordão. Naquele dia, pereceram 42.000 homens de Efraim. Jefté, o Galaadita, foi juiz em Israel durante 6 anos. Depois morreu e foi sepultado em uma das cidades de Galaade. Os juízes Abzan, Elon e Abdon. Depois de Jefté, foi juiz de Israel Abezã, de Belém, no qual teve 30 filhos. Casou suas 30 filhas fora de sua família e mandou vir de fora 30 jovens para os seus filhos. Julgou Israel durante 7 anos, morreu e foi enterrado em Belém. Depois dele, Elon de Zabulon foi juiz em Israel e sua judicatura durou 10 anos. Morreu e foi enterrado em Aialon, na terra de Zabulon. Em seguida, teve Israel por juiz Abdon, filho de Itel, de Faratom. Teve 40 filhos e 30 netos, que montavam em 70 jumentinhos. Julgou Israel durante 8 anos. Depois disso, Abdon, filho de Ilel, de Faratom, morreu e foi sepultado em Faratom, na terra de Efraim, na montanha dos Amalecitas. Por hoje é só. E agora vem a frase para você, se você não tiver nenhuma criatividade, para você estar colocando hoje no comentário. Quero só ver quem chegou até aqui. A frase é: Jesus, Maria e José, a nossa família vossa é. Repetindo: Jesus, Maria e José, a nossa família vossa é. Que Deus os abençoe e até amanhã.